Hoje, a visão atual, e no dia da libertação, essa foto foi batida no dia que o Exército Vermelho entrou em Auschwitz, em 1945. Aqui uma visão panorâmica, de cima dessa torre foi batida essa foto, para vocês verem a extensão do campo de concentração hoje. Um depoimento feito à BBC por um judeu, Dario Gabay, ele era um dos que trabalhavam nas câmaras de gás. Então, várias vezes, eles viam os próprios parentes no meio dos corpos, os amigos, e eram chamados Sonderkommando. Assim que o Exército Vermelho invadiu Auschwitz, os alemães começaram a matar quem era do Sonderkommando, porque eram as principais testemunhas. Os dormitórios das mulheres, vocês vão notar que essa foto aqui, as camas são de madeira. É uma outra ala de Auschwitz. Essas que vocês estão vendo, a construção de tijolos, era a ala feminina onde as mulheres dormiam. Eram 7 pessoas em cada nicho desse. O objetivo era que as doenças, o tifo, por exemplo, se transmitissem de forma mais rápida. A forma como eles eram acordados, exatamente aqui o ângulo onde foi feito o desenho. O local hoje lá dentro. Aqui uma das câmaras de gás. Uma câmara de gás dessa, que foi implodida pelos nazistas, ela matava 3.500 pessoas por vez. Nós tínhamos pelo menos 4 câmaras dessa lá dentro de Birkenau, então vocês façam as contas. Quantas pessoas... O dia inteiro, a noite inteira funcionando, eram 24 horas, não parava. Esta imagem mostra hoje onde estão as cinzas das vítimas, de parte das vítimas. É uma espécie de um lago que tem ali, com as placas em alemão, polonês, hebraico e inglês. Mais uma vez, a fumaça, essa fumaça era constante. Os aviões aliados fotografaram com aviões espiões, dá para ver a fumaça nessas fotos, e não bombardearam Auschwitz. É algo que até hoje os aliados não conseguiram explicar porque não foi feito. Aqui vocês veem claramente os homens de um lado e as mulheres e crianças do outro lado, enquanto os alemães aguardavam a seleção. O Mengele ficava com outros médicos por aqui, indicando quem ia para trabalhar. 70% ia para a câmara de gás. Um detalhe, essa foto foi tirada exatamente aqui, ó, tá? E aqui eu lembrei da Hannah Arendt. Essas fotos foram descobertas no ano retrasado, no final de 2008, e mostram os funcionários da SS nos horários de folga lá em Auschwitz. Então, tirando fotos. Aqui era no local de descanso, para quando estivessem muito cansados do seu trabalho. Do outro lado da cerca é aquela situação que vocês viram. E a Hannah Arendt, em 1961, 62, ela foi fazer a cobertura do julgamento de Adolf Eichmann. O Eichmann era o cara que cuidava da logística dos trens que levavam judeus para os campos de concentração. Ele foi morar em Buenos Aires, fugiu, estava em Buenos Aires, o Serviço Secreto de Israel descobriu, existem filmes mostrando a situação, ele foi sequestrado, dopado, colocado no avião oficial do governo de Israel, dopado pelos agentes de Israel, e foi julgado em Israel, foi enforcado. O julgamento durou 1 ano, o mesmo advogado de defesa dele era um dos advogados de Nuremberg, e a Hannah Arendt, que foi uma das maiores sociólogas do mundo, fugiu também do nazismo, judia, alemã, fez a cobertura, Eichmann em Jerusalém. E ela fala sobre a banalidade do mal, porque Eichmann dizia, mas eu só cumpri ordens, eu era um funcionário burocrático. Então ela conclui, o ser humano, para praticar o que praticou, não precisa ser necessariamente um cara ruim, ele é um cara normal no dia a dia. Mas diante de um regime desse, ele se transforma, e para ele é apenas o cumprimento de uma tarefa burocrática de governo. Administrativa, vamos assim chamar. E surge a questão da banalidade do mal, lançada pela Hannah Arendt, e essas fotos foram lembradas, lembrou-se muito de Hannah Arendt quando descobriram essas fotos. Aí vocês veem as meninas da SS lanchando, ouvindo música, e o pessoal, no final, como foi encontrado na Segunda Guerra. Ou seja, realmente um rompimento completo com os direitos humanos. Uma citação dos autos do Tribunal de Nuremberg, falando sobre o instrumento de terror que significou os campos de concentração, não é? Para a destruição dos judeus, para a perseguição de oponentes políticos. Enfim, isso está lá, tem até a página, o volume dos autos de Nuremberg citados pela Flávia Piovesan.
Experiências médicas, vocês estão vendo aqui, o objetivo aqui era o seguinte, os paraquedistas alemães caíam em lagos gelados, como eles poderiam sobreviver? Que tipo de roupa eles poderiam usar? Então eles pegavam os prisioneiros do campo de concentração, mergulhavam no tanque de água gelada, vocês estão vendo aqui os cubos de gelo, e os médicos da SS esperando os resultados. Normalmente o sujeito tinha uma convulsão e morria logo depois. Essa foto foi descoberta depois de alguns anos. O dia da libertação, no mesmo ângulo, no portão lá de Auschwitz, a alegria dos prisioneiros. E aí chegamos ao julgamento de Nuremberg. Um dos principais marcos e embriões do Tribunal Penal Internacional. Por que Nuremberg? Porque em Nuremberg eram realizadas as festas anuais do Partido Nazista. Imagens, montagens gigantescas, grandiosas, registradas pelo filme O Triunfo da Vontade, de Leni Riefenstahl, que era a cinegrafista oficial do Partido Nazista. Ela foi presa após a guerra, mas logo libertada, porque não se provou quais eram as relações dela com Hitler. E ela fez essas imagens. Só para vocês terem uma ideia, um dos promotores de Nuremberg, colocou exatamente essa questão que nós já havíamos falado, né? Estados sujeitos à lei internacional, limites à soberania. Esses são os elementos básicos do crescimento da proteção do ser humano na esfera internacional. Marcou a chegada do direito internacional como uma força a ser reconhecida no planeta. Ou seja, a partir da Segunda Guerra, é que é lançada a base para o atual sistema. Nós temos os precedentes até a Segunda Guerra, mas foi efetivamente o que aconteceu ali, que vocês viram agora um pouco, que vai formatar o sistema atual. Não é mais questão de um Estado soberano apenas a violação de um direito humano nas suas fronteiras. Agora é interesse de todo o planeta que isso não aconteça. Então eu estou rompendo com a soberania dele. Exemplo disso, as mulheres que são apedrejadas nos países islâmicos que adotam a lei muçulmana da Sharia. O ano passado, uma menina de 10 anos, estuprada, os estupradores pegaram 2 anos de cadeia, salvo engano meu, ela foi apedrejada porque tinha sido estuprada, tinha sido violentada, num estádio lotado de pessoas, e a médica avaliando se ela ainda estava viva para continuar o apedrejamento. Aos poucos que tentaram impedir, foram ameaçados pelos soldados com armas. Então, essa questão não interessa mais só a este país africano, interessa a todos, para aqueles que atuam principalmente com direitos humanos na esfera internacional.